Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Faz frio, como eu anos da minha vida não via fazer. Mas nós estamos aqui rentes que nem pão quente para levar a notícia. Não interessa se é fria, se é quente, a notícia está aí e ela tem que ser transmitida com os devidos comentários e também pontos de vista. Entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul, no Atualidades Pampa, que tem também entre as novidades, agora você vai poder, de longe, saber se o táxi está ocupado ou não. O que mais, Vitorino, por favor? Olha, a indústria da indenização para perseguidos políticos parece que está com os dias contados no Brasil. Chapecoense sofre a primeira condenação trabalhista por aquela tragédia do voo à Colômbia. Vamos falar sobre o absurdo da insegurança jurídica de quem quer trabalhar e investir neste estado. E para espantar o frio, só com o calor da torcida, porque o milagre da multiplicação da solidariedade acontece em Porto Alegre. Captagon, o nome dessa droga que os americanos não podem ouvir. Era uma vez a criminalidade no Rio de Janeiro. Vou contar para vocês uma história, por favor. Exatamente. Não é história de lobo mau e Chapeuzinho Vermelho. É uma história bastante complicada. Todas as coisas que vêm do Rio de Janeiro são coisas complicadas atualmente, né? Eu quero falar para vocês, então, sobre o que eu contei agora no começo do programa. Quero falar especificamente para aquelas pessoas que pegam o táxi, né? A gente nunca sabe se ele está livre ou se ele está ocupado, porque a gente não consegue enxergar lá dentro, muitas vezes, as pessoas. Pois eu quero dizer aos senhores que já estão circulando pelas ruas da nossa capital os primeiros carros com um novo luminoso. Um aparelho que fica na parte externa e também na capota do veículo permite identificar se ele está livre ou não. Isso para mim não é novidade, Gustavo Vitorino. Nós já tivemos uma época que foi assim, né? Lembra aquela luzinha quando estava acesa, estava apagada? Pois esta novidade, nem peronou tanto, né? Foi publicada no Diário Oficial de Porto Alegre e vai ficar em fase de experimentação durante 1 ano. Se funcionar, será definitiva a implantação deste equipamento. São lâmpadas de LED, portanto, são fortes, têm bastante claridade, que permitem essa visibilidade durante o dia, porque durante o dia luminoso é difícil, né? Por isso que são as lâmpadas de LED que são muito mais fortes do que a lâmpada normal. Isso enquanto existir táxi. Por que, Vitorino? Eu tô achando que esses aplicativos com o tempo vão atropelar. A diferença de preço ainda é muito significativa, a praticidade, tudo. Claro que nos aplicativos a gente não sabe com quem está andando, o táxi é mais fiscalizado, enfim, tudo. Mas muita gente, eu diria, grande parte das pessoas abre mão dessa segurança ou prefere arriscar com essa insegurança fazendo a opção pelos aplicativos. É duro ter que dizer isso, eu conheço taxistas, tenho taxistas na família, mas essa é uma realidade inevitável. Tempos modernos, o celular, que é um computador de bolsa, acabou mudando os padrões, mudou tudo, e isso mais cedo ou mais tarde vai acabar se configurando. As lotações, por exemplo, aqui de Porto Alegre, elas estão agonizando. As lotações estão agonizando. Eu que eu digo. Vamos também falar... Eu só queria dar uma contribuição nessa matéria, porque eu tenho entre meus clientes aqui que tinha a maior empresa de táxi desse estado e ele disse que reduziu 80% o seu movimento, para que vocês possam dimensionar percentualmente dito pelo proprietário da empresa. Dona Magda, eu quero dar uma contribuição nessa matéria também, que ao contrário que o Vitorino falou, o nobre advogado, é o táxi que gera insegurança, o aplicativo que dá segurança. Porque o aplicativo, quando tu chama, já vem o carro, já vem o nome do motorista e vem a placa. E tu segue ele em real time, o percurso dele. O táxi não, ele vai a Bangu te levando por aí. Já que tu pegasse a palavra, Chicão, eu quero ouvir uma das tuas manchetes. Como o Chicão tem muitas manchetes, tem muitos assuntos, então vamos começar com ele logo. Captagon. Captagon, a ficção virou realidade.
No governo George Bush, que para mim foi um dos maiores presidentes que os Estados Unidos teve, o cara que fez os Estados Unidos ser a grande águia do planeta, ele dizia que o que os Estados Unidos mais tinha medo era de um exército que não tivesse medo. Porque o ponto fraco do exército, mesmo sendo automatizado e robotizado, com alta tecnologia, dona Magda, é quem opera, é a infantaria, é o piloto, é o cara que está entrando no tanque, ele tem medo de morrer. Só que os jihadistas do Estado Islâmico inventaram uma droga chamada Captagon, que é uma mistura de cocaína com anfetamina e mais um outro componente que eles não revelam. Quem cheira ou curte essa droga, primeiro inibe a dor, ele não sente a dor, ele fica anestesiado e ele fica de uma coragem sobre-humana, ele não tem medo. Você pode apontar a arma para ele e vem em direção à arma. Isso é horrível, isso. Isso é pior que o homem-bomba. Porque o homem-bomba, ele foi catequizado, instruído para morrer por um ideal, pelo Islã, pelo sei lá o quê. E ele se mola pela vida. Agora, imagina 10 mil soldados entrar num campo de batalha, todos eles cheiraram o Captagon. Você não consegue ganhar. Não consegue ganhar. Porque aí tu tem um adversário que não tem medo de morrer. E se isso cai nas mãos erradas? E já está nas mãos erradas. Foi as mãos erradas que inventaram. Foi o IS e o Estado Islâmico. E a gente fala que o estímulo artificial sempre foi uma realidade, né, durante as guerras. A gente fala que até quando se inventa a questão da morfina, né, que começa a faltar justamente para quem precisava, porque quem se estimulava com isso eram as frentes, né, as primeiras frentes do exército, mas o ópio, né, foi uma das primeiras drogas que foi utilizada também nas guerras e é chocante o ponto de se pensar numa droga para estimular uma pessoa para perder a sua sensibilidade para enfrentar a morte. Simplesmente por um valor, assim, né, que a gente sabe que a guerra geralmente não é muito explicada por valores nobres. E hoje a gente fala mais por questão territorial, pelo petróleo, a questão do Oriente Médio, então tudo isso... A gente vê a que ponto chegamos. Pior que aqueles monges que se molavam no fogo na Índia. Antigamente aquilo era por uma questão tudo de que é radicalismo protesto. é ruim, né? Mas esse é o pior de todos. Não, sem dúvida, eu concordo. Essas drogas, se municiado um exército com essas drogas, ele se torna absolutamente frágil. Porque a pessoa perde completamente a consciência, ela perde o medo, mas perde também a capacidade de avaliação de risco, de juízo. Ora, você tem um bando de maluco que está vindo em direção a você com a arma na mão, é a carnificina. Então, eu tenho mais dúvidas isso que o Estado Islâmico quer. Né? Sim, mas o Estado Islâmico está acabando, né, tio? Está acabando. Cortaram a alimentação econômica do Estado Islâmico, ele está acabando, perdeu aquela área lá em cima no Iraque, e hoje o Estado Islâmico virou um bando de terroristas espalhados pelo mundo, dispostos a explodir. Não sei se... Que é o pior terrorista, Vitorino, é o lobo solitário. Mas Ana, você sabe. E a gente fala, é aquele que com um consegue dizimar milhões justamente porque ele sacrifica a vida por um ideal religioso. Então isso que não se justifica, né? A diferença de uma guerra onde a pessoa, por território, mas aquela que tem a ideologia, principalmente a fé, como motivacional é mais complicado porque é difícil tu conversar com um fanático. Eles são desde muito pequenos, ali na idade dos 7, 8 anos, eles já são doutrinados para acreditar que serão salvos. Né? Não, e principalmente o fato... Eu temo muito mais e que lá vai ser muito melhor a vida, né? Aqui do outro lado vai ser muito melhor. Eu temo muito mais um fanático que um drogado. Sim, eu também. Mas agora um fanático drogado. Esse vai ser um fanático drogado. Aí é super mega. Não, mas é que o fanático drogado, ele mantém a mesma coragem, o mesmo espírito de sacrifício, mas ele perde o raciocínio lógico e muitas vezes, por exemplo, se aqueles malucos lá que destruíram as Torres Gêmeas estivessem drogados, dificilmente eles conseguiriam realizar aquela operação. Porque foi uma operação extremamente precisa, foi uma operação coordenada, extremamente precisa. Dificilmente um drogadito fora da casinha conseguiria, né? Lá era só fanatismo mesmo. Marli, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu invejo algumas pessoas, mas não invejo por mal, nem quero que se rale, nem nada. E tem uma pessoa que eu invejo muito pela sua cultura, pela sua sabedoria. Obrigado. Sabia. Pela sua categoria, pelo seu conteúdo, pelas prioridades. Te encaixa completamente. É o perfil certinho. É o perfil certinho. Pelo que ele priorizou na sua vida. Fez o que tinha que fazer, andou, fez, se loqueou.
e aí priorizou. Uma pessoa que lê como Marne Barcelos e que, com a idade que tem, né? Sabe tudo, vai lá, ele tem as caixinhas dele, como diria Luciane Rasch, tem as caixinhas dele, tudo compartimentado, ele é gênio. Eu quero passar às suas mãos o livro que foi escrito por Wagner William, que fez a biografia, de Maria Tereza Goulart, Uma Mulher Vestida de Silêncio, a biografia de Maria Tereza Goulart. Olha, esse livro está sendo presenteado ao Marne Barcelos por uma pessoa que também é ávida pela cultura, ávida pela leitura, que é a Berta, minha amiga, que se aproximou de mim na época que eu fiz uma campanha para uma creche. Ela é uma mulher excepcional, a Berta, e ela faz de mim a emissária do livro. Eu agradeço, sensibilizado, porque esse é um livro maravilhoso, a história de uma mulher que casa com um homem muito rico já na política, amigo pessoal do presidente Getúlio Vargas. E a Maria Tereza conhece com 15 anos de idade o João Marques Belchior Goulart. Esse era o nome dele, nativo do signo... Belchior, né? Belchior Goulart. Ele era nativo do signo de Peixes. Do signo difícil, de hein? Peixes, né? Esse ano é muito difícil. Isso, ela muito menina ainda, se apaixona por ele, se apaixona por ela, um homem que gostava da noite, gostava do seu uísque e tal, e nunca teve a aspiração de ser presidente da República. Ele queria ser vice-presidente, e aí entrou na política em função da amizade. Ele era uma família muito rica, proprietária de terras lá na região da fronteira, São Borges, essas coisas todas. E aí começa o relacionamento deles. Com 24 anos de idade, ela já era ex-primeira-dama. Ela era super jovem, né? Ela era uma menina, tá aqui a foto dela. Olha como a beleza, eu não sei se dá para mostrar, do rosto dela. Ela devia ter 20 e poucos anos de idade quando ela mostra. Olha o rosto, expressivo, altamente expressivo, uma mulher altamente inteligente, insinuante. E eu vou ler esse livro com todo prazer. Aliás, ela está viva ainda? Está, ela tem 80 anos, 79, 80 anos. Ela estava na sessão de autógrafos e tudo. É porque a diferença dela para o João Goulart era muito grande. Muito grande. Ele morreu com 56 anos. Com saúde. E ela tinha 56. 24. Não, quando é ex-primeiro... Não, ela já tinha um pouco mais, né? Porque ele morreu, não me lembro que ano, foi na década de... Ele perguntou quando ele a conheceu, é isso? Não, ele tinha mais do que o dobro. Ela tinha 15, ele tinha 30 e poucos anos de idade, né? Ele dobrou o salário mínimo, ele fez muitas coisas. Ele queria fazer um novo tipo de dar uma solução fundiária ao Brasil, repartir as terras brasileiras e tal. E na época não cabia tudo isso em função do crescimento do comunismo, do crescimento de Cuba, e começou uma pressão muito grande contra ele. Quando, em março, um pouco antes da Revolução, ele faz um comício ali no centro do Rio de Janeiro com os sargentos, soldados e tal, estoura esse movimento comandado pelos Estados Unidos, pelos militares brasileiros e pelos Estados Unidos. Se houvesse uma reação, o presidente, naquela época dos Estados Unidos, teria mandado, que era o presidente Johnson, uma força-tarefa para as costas do Rio de Janeiro para segurar a Revolução. Não tinha como ele fugir da responsabilidade de ir embora. Ele perguntou para o general Rio Grandino: general, quantas pessoas podem morrer se nós resistirmos? Ele disse: não sei. Pode morrer uma? Pode, claro. Então eu vou embora. Pegou e foi embora. Então, não era a aspiração dele. Grande fazendeiro, entendedor de fazendas, de gado e tal. Foi para o Uruguai, comprou mais uma fazenda e refez a vida. Mas eu estou louco para ler o livro, para poder contar mais a respeito disso. Ela disse que tu vais começar a lê-lo, porque ela está lendo, que tu vai ficar numa coisa, uma avidez que tu não vai parar. Principalmente que eu participei da história, porque eu me lembro dos jornais todos, porque eu comecei muito... Olha aqui, uma capa extraordinária também, né, do livro, né? A gente fala que muito a ver com o que trata e simplesmente o ponto de ela não ser a protagonista, mas estar justamente no silêncio, né, na posição de silêncio. O cabelo da época de já 60. Desperta a vontade de ler. Esse coque, né, que fazia. Boa noite, Atualidades Pampa. Eu sou Renato Mini. Sou músico de Santa Maria e estamos assistindo o Atualidades Pampa na cama com 5 cobertores. Nós estamos, é a namorada dele. Tá? Ela está com 5 cobertores com minha namorada. Te comporta, guri, embaixo desses cobertores com a tua namorada. Pelo menos enquanto nós estivermos lá, porque eu não quero ver nada. Eu diria o contrário, dona Magda. Eu não quero compactuar disso. Eu quero dizer que eu diria o contrário. Não te comporta com a tua namorada. Ele desejou um ótimo programa para todos nós.
Mas tem não só as notícias boas, tem as notícias ruins também. Foi confirmada nesse dia de sexta-feira, mais uma morte por meningite aqui no Rio Grande do Sul neste ano. A vítima foi uma menina de 14 anos, moradora de Canoas. Ela, no último domingo, ela morreu. A causa do óbito, porque os exames só vieram agora, foi essa da meningite. Este é a sexta morte por meningite aqui no Rio Grande do Sul. Ela recebeu atendimento na unidade de pronto atendimento em Canoas, no Boqueirão, e como foi relatado pela sua família, no começo da semana, ela se sentiu mal de madrugada, foi atendida, voltou para casa, ainda com sintomas, voltou para o hospital e não resistiu. Portanto, 6 mortes no ano de 2019 por meningite é muito sério, é muito grave. Magda, é que a gente fala a meningite como se ela fosse a mesma, ela tem diversos vírus. A quimá tem a meningocócica, eu acompanho há bastante tempo essas mortes, invariavelmente são essas, e a medicina ainda enfrenta essas dificuldades para algumas questões assim. Muito bem. Roberta, tua manchete. Pois é, Magda, infelizmente hoje não temos uma notícia boa para quem pretende ou investe no nosso Rio Grande do Sul, porque a insegurança jurídica chegou de vez. E o que mais faz com que alguém invista, e invista muito e a longo prazo, senão a segurança jurídica? Pois é, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública contra a Fraport e exige um plano de retirada das famílias que moram próximo ao aeroporto Salgado Filho. Os procuradores afirmam que é obrigação da empresa a realocação desses moradores, né, que moram na Vila Nazaré, enquanto que o grupo alemão é muito claro dizendo que isso não está no contrato, não é o que foi previsto e, portanto, não há nenhuma necessidade deles fazerem isso. Isso é obrigação do Estado e do município. Pois a Fraport assumiu o aeroporto em janeiro de 2018 por 25 anos. Parte das famílias do conjunto habitacional é que estão nessa cabeceira da pista, aonde será ampliada em 920 metros. Entretanto, os procuradores afirmam que todas as famílias, as 1.500 famílias, cerca de 1.500 famílias, devem ser realocadas. O valor estimado, né, da construção dessas novas moradias é de 140 milhões de reais. O investimento da Fraport até o momento foi de R$1,5 bilhão de reais. E segundo o consórcio que executa as obras de ampliação da pista, o HTBM, né, eles dizem que essa é uma situação que vai impactar, sobretudo, a parte da pista que chama a área de proteção do voo. Porque a pista em si, ela vai ser ampliada, segue as obras, não vai haver nenhum tipo de atraso nesse investimento. O que vai realmente impactar é a parte onde eles chamam de... é uma parte que escape das aeronaves. E sem essa área de escape das aeronaves. Exatamente. Sem essa área construída, é impossível que esses aviões de grande porte de cargas possam estar trafegando, enfim, dentro do nosso aeroporto. E isso impacta no desenvolvimento econômico. Então, é lamentável essa decisão, né, do Ministério Público Federal bater pé em algo que não está no contrato. Se estivesse no contrato, se a Fraport estivesse errada, ela deveria sim honrar os compromissos assumidos. Trata-se de uma empresa alemã cujo o investimento não apenas é robusto no Brasil, como em várias partes do mundo. A empresa que constrói, também alemã, HTB, junto com a empresa Tedesco e Barbosa Melo, são empresas grandes que executam várias obras no Brasil e certamente isso vai repercutir em muitos investidores que estão de olho no nosso país, querendo investir, querendo trazer recursos, mas no momento que se enxerga uma brincadeira, entre aspas, de 140 milhões no final de um investimento, realmente é chamar para que ninguém venha para o nosso país, infelizmente. Tem uma piada, inclusive, que está circulando, dizendo que o Salgado Filho era uma saída do Rio Grande do Sul. Infelizmente, nem isso vai ser possível. Mas a rapaziada do Ministério Público Federal vai ter que provar nos autos o porquê que estão querendo cobrar uma coisa que não está no contrato, né?
Se bem que eu vou falar uma coisa para você, o pessoal do Ministério Público Federal aqui do Rio Grande do Sul adora uma manchetezinha. Viu? É? Adoro uma manchete. Isso é uma coisa que está circulando há mais tempo, né, Gustavo? Não, eles já vinham anunciando que iam entrar com essa ação. Mas não nada, porque não está no contrato. Deixa os caras trabalharem. Agora, o que acontece? Aí vem aquela coisa, sabe? Aí os caras não querem investir aqui. Aí, de um lado, tentando trazer empresas, tentando trazer para cá, as empresas fechando, indo embora. Aí tenta trazer, traz um negócio do tamanho da Fraport, que até o final do ano... como se fosse moleque, né? Como se fosse moleque. É moleque, isso é molecagem. Chama molecagem. E aí o que acontece? Você tem um grupo de promotores lá, eu não sei, mas eles estão garantidinhos, 30 deles por mês. Esse que é o problema. Mas aquelas empilhadinhas de benefício. Mas não é um contrato juridicamente perfeito? Aí eles vão... O contrato não é juridicamente perfeito? Não. Quando se trata de Ministério Público Federal, não. Federal, o estadual também faz das dele. De vez em quando eles inventam. Eu acho que talvez coisas diferentes. O ato jurídico perfeito é aquele em que se prevê as hipóteses que são inerentes ao contrato. O advogado da Fraport se manifestou, divulgou uma nota hoje à tarde, dizendo que a empresa estava profundamente entristecida com o comportamento de órgãos públicos, de uma entidade pública, da importância do Ministério Público Federal, em tomar uma atitude dessa. Porque não consta no contrato a remoção das famílias ali e eles querem que a Fraport pague. Agora, veja bem, olha que bagunça que é. Os caras invadem a área, montam uma favela e depois você tem que pagar para sair. Exato. Você já ouviu falar no tal de aluguel social? Sim. É aqueles caras que invadiram lá a RS 020, e o poder público dá dinheiro para eles sair dali e ficar dando dinheiro todo mês para eles não voltar. Olha que esculhambação virou esse país, tia. Olha que esculhambação. O que se preocupa também é o ponto de que mesmo, e eu coloco acertada e assertiva a decisão, porque a Fraport fala, vale mais a pena às vezes abandonar a obra ao jeito que está, porque vai ficar nesse entrave, e sair do país e não trazer o investimento num dia em que a gente fecha a Bolsa de Valores com índices extraordinários, a confiança e o investimento que chega ao Brasil, a gente vive um momento bom. E no momento que a gente associa esse tipo, porque a gente fala é uma coisa assim infantil, para quem faz grandes negócios. Ana, só que aí é que vem, está impactando em 2.300 trabalhadores. Se são 2.300 trabalhadores, são 2.300 famílias que vão perder o emprego com a parada da obra, vamos chamar assim, né? E a gente coloca, porque então... o Ministério Público até afirma que as obras, elas podendo continuar, também precisa que o poder público se responsabilize pelo cadastro dessas famílias. E a gente sabe que esse cadastro, até que chegue lá, leve toda a documentação, as famílias se organizem, se faça um pente fino para ver quem realmente vive ali. Se quisesse, já tinham feito isso. É aquela visão socialista do coitadismo. Lá que, desde que eu me conheço por gente, é aquela visão socialista do coitadismo. Os coitadinhos que estão ali, os coitadinhos que invadiram, os coitadinhos que não sei o quê. Pô, tem que acabar com isso. O Brasil tem que ter vergonha na cara. Agora, como é que um órgão público da importância do Ministério Público Federal faz um negócio desse? A não ser que eles gostem da entrevista, o ilustre promotor poderia vir a público e dizer o seguinte, olha... Está assim aqui no contrato, diz o item tal, está aqui, que a Fraport deverá arcar com os custos de... Bom, aí diz. Mas, sabe, achismo é meio complicado. Tomara que o Ministério Público Federal venha a público e esclareça isso. Muito bem. Saber quem é que tem razão. Vamos falar de coisas boas, porque temos coisas boas nesta cidade, temos coisas boas neste estado, pelo menos no momento em que temos um número muito grande de pessoas sofrendo nas ruas, mais do que já sofrem normalmente, com este frio horrível que está fazendo e que vai fazer ainda pior. As temperaturas serão bem mais baixas nas próximas noites. A gente fala de uma frente fria polar que está chegando aqui ao estado, vai baixar a temperatura. Você que está com 5 cobertores, já prepare o sexto para colocar na pilha. E a gente sabe que muitas pessoas vivem, infelizmente, nas ruas de Porto Alegre, não tem onde morar, mas o Esporte Clube Internacional, com uma iniciativa extraordinária para ser copiado por todos os clubes aqui do nosso Brasil, principalmente quem vai sofrer com o frio, ele vai receber, então, moradores
moradores de rua nesta noite, a noite mais fria do ano. E essas pessoas, elas vão poder também aproveitar, que foi organizado pelas torcidas organizadas e a ONG Cozinheiros do Bem, um café da manhã e um sopão, que também vai ser proporcionado. Mas a novidade hoje, a gente já falou disso ontem, é que o Grêmio resolveu entrar na parada. Ele falou, não, a gente também vai ajudar, e participou da iniciativa doando 300 colchonetes. Então a gente saiu de uma expectativa de 300 para 600 pessoas, ou seja, duplicamos a capacidade. Tem que trazer mais colchão, Grêmio. Eu estava passando... 700 cobertores também foram doados pelo Grêmio. Eles também acabaram doando cestas básicas, já são 300 cestas básicas. 100 dessas cestas básicas foram doadas pelo elenco profissional do Inter. Os jogadores se reuniram, participaram, fizeram uma vaquinha. Não, é a gente que garante, aí tá as imagens deles na entrega, né? As pessoas também, isso é importantíssimo. Os torcedores que foram no Portão 1 doaram peças de roupa, né? Os agasalhos, e já são mais de 10 mil peças, Magda, que foram doadas, então, para a campanha do agasalho de Porto Alegre, para essas pessoas que precisam tanto, né? Desse pequeno gesto, um agasalho, um moletom vai fazer toda a diferença para quem não tem nada nesse frio. Eu passei hoje à tarde, estava passando hoje à tarde, vindo para a emissora, eu tinha saído da OAB. Aliás, quer dizer que a OAB também participou, viu? O presidente Ricardo Breyer hoje esteve lá, entregando cobertores e mantimentos que foram comprados através da arrecadação entre os advogados. Eu contribuí com uns pila lá. Foi bem legal. R$5? Não, foi mais. Bem mais. Foi 10. Muito 10. Não, também foi mais. E eu tenho testemunhas, tá? Inclusive na ata lá. Olha aqui, ó, teve uma coisa muito importante. Eu vi hoje uma cena, eu estava vindo aqui para a emissora, e tá aí a cena, o ônibus do Grêmio. Torcedores do Internacional aplaudiram a chegada do ônibus. Isso que eu achei legal. Foi emocionante. Quem viu se emocionou. Torcedores do Internacional aplaudindo a chegada do ônibus do Grêmio. O ônibus do Grêmio desceu, com torcedores também identificados com o clube, com as cores do clube. Torcedores do Inter e do Grêmio abraçados, descarregando. Foi muito bonito de ver. Olha, uma cena. Fala de duas torcidas. E rendeu filhotes, né, Aninha? E torcidas, a gente fala, né, que são muito marginalizadas. A gente sempre fala coisas das torcidas organizadas, dizendo, que briga, isso e aquilo. A gente fala, essas iniciativas, elas precisam acontecer porque a gente vê que são pessoas do bem, são pessoas legais. São pessoas que... Vamos enfatizar que essa iniciativa veio do Esporte Clube Internacional. Exatamente. A Nájila, né, que fez. O Esporte Clube Internacional foi quem encabeçou isso, e todo mundo veio na carona. Nessa hora não importa fazer o bem é sempre a cor clubística, né? Mas a verdade é que partiu rendeu do filhotes, Internacional. Magda. Em Tramandaí, o prefeito determinou também que o ginásio municipal e tem outros municípios. E outros municípios também que têm ginásio municipal estão convocando. E eu quero, então, aproveitar para convidar as pessoas todas, porque o governo do estado do Rio Grande do Sul também vai fazer a sua parte, também está engajado neste movimento específico que está sendo feito nesses últimos dias. Neste sábado, o Palácio Piratini estará aberto para receber as doações da campanha do agasalho, e esse sábado eles estão chamando de sábado para o cobertaço. Ele vai abrir às 10 horas da manhã, vai se estender até às 16 horas com as suas portas abertas para receber estas doações da campanha do agasalho 2019. Então, são cobertores, são os itens prioritários, obviamente, mas também roupas, calçados infantis, alimentos não perecíveis, mas sempre lembrando, doe aquela roupa que você usaria. Doe a roupa que você usaria. Deu para entender, né? Doe o brinquedo, doe o alimento, sal não é alimento, né? Então vamos cuidar bem com isso. A ideia é recolher e distribuir rapidamente essas doações para atender as entidades e prefeituras do nosso estado nesses dias tão frios. Por isso foi organizado esse cobertaço. O governador Eduardo Leite, nas suas redes sociais, disse o seguinte: agradecemos cada doação feita desde o início da campanha do agasalho, mas ainda é necessário reforço na arrecadação. Está chegando um período ainda mais frio e estamos precisando de cobertores para distribuição. Desde o início da campanha, por informação dos senhores, em 9 de maio, quase 800 mil peças já foram arrecadadas. As doações, obviamente, são para pessoas carentes em situação de vulnerabilidade social, pegando aí idosos e vítimas de enchentes. Magda, pois não, senhor. Sabe quem é que inventou esse tipo de evento, de
solidariedade, esse mecanismo de doar cobertores, foi o time mais fashion do planeta, o River Plate. Começou em Buenos Aires, né, Ana? Exatamente, com o River Plate. O River Plate foi o primeiro a ter essa atitude. Só queria acrescentar, por questão de justiça, que o São Paulo cedeu o estádio Aldo da Puz para fazer a mesma iniciativa. Então, até, lógico que é importante quem começou, mas é tão importante quanto quem segue um belo exemplo. A gente fala uma corrente do bem, né? Quem mais se aliar, quem participa, a gente fala, nunca vai chegar um dia que a corrente vai explodir. Não, a corrente fazer o bem é sempre bom. Não termina nunca. Todos sofremos influências. Já que nós estamos falando de fazer o bem, de participar, você sabia que você pode recuperar um carro roubado pelo celular aqui em Porto Alegre? Sabe como? Com o aplicativo Eu Faço Poa. Você pode fotografar a placa de um veículo suspeito e verificar a situação dele na hora. Quando ocorrer um alerta de carro roubado ou furtado, o sistema emite uma notificação e ele passa a ser acompanhado em tempo real. A nossa cidade já conta com o sistema de reconhecimento de placas em todos os pardais e lombadas eletrônicas. E é por isso que hoje mais de 35% dos carros roubados retornam aos seus donos. Agora, aqui em Porto Alegre, pardal não é mais só para multar. Baixe o aplicativo Eu Faço Poa e seja você também um detetive cidadão. Prefeitura de Porto Alegre, fazendo juntos uma cidade melhor. Veja mais detalhes no vídeo que vamos mostrar agora. Você já sabe que pode fazer muita coisa pelo celular, mas sabia que pode até recuperar um carro roubado? É só baixar o aplicativo Eu Faço Poa. Porto Alegre é a cidade gaúcha com o maior número de roubo de veículos. Mas isso vai mudar com a sua ajuda. Com o aplicativo Eu Faço Poa, você pode fotografar a placa de um veículo suspeito e verificar a situação dele na hora. Quando ocorrer um alerta de carro roubado ou furtado, o sistema emite uma notificação para a Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal, informando a placa, que passa a ser acompanhada em tempo real. Nossa cidade já conta com o sistema de reconhecimento de placas em todos os pardais e lombadas eletrônicas. São 850 mil veículos monitorados por dia. E é por isso que hoje mais de 35% dos carros roubados retornam aos seus donos. Agora em Porto Alegre, pardal não é mais só para multar. Ele ajuda a recuperar carros roubados. E você também pode ajudar. Baixe o aplicativo e seja um detetive cidadão. Prefeitura de Porto Alegre, fazendo juntos uma cidade melhor. Que bom que as coisas estão melhorando, pelo menos aquelas que dependem diretamente de nós e da tecnologia. Depois de ganhar esse livro maravilhoso aí sobre a Dona Maria Tereza Goulart, eu recebo aqui uma carta da Ana Maria Marchetti Vondel. O pai dela, que tem o sogro dela tem 84 anos e não deixa de assistir o programa. Que amor! O nome dele é o Sr. José Lucas da Silva. Ela pediu, por favor, José Lucas. Um beijo. Beijo. Aí me mandou esse livrinho, que eu já tenho esse livro o Pensamento Vivo do Da Vinci, que tem uma frase aqui. Pensamento o quê? Vivo do Da Vinci, Leonardo da Vinci, o polímata, né? Um polímata, né? Que o teu trabalho seja perfeito para que mesmo depois da tua morte ele permaneça. Como é que um homem escreveu isso há 500 anos, não sabendo que o trabalho dele estaria sendo comentado há 500 anos depois, né? A visão da humanidade, um gênio, né? Polímata. Esse foi o maior gênio da humanidade. Esse foi o autêntico polímata. Não existiu na história. Livro, tu já tem? Já tem aqui. Dou de apresentar. Pode ficar com o livro. A gente fala que muitas pessoas conhecem, não interromper só o trabalho dele como pintor, mas ele de fato atua em todas as áreas, né? Como construtor extraordinário. Construtor extraordinário, né? Os maquinários que ele criou. A ideia do helicóptero. Exatamente. Eu agradeço a todas essas pessoas esse carinho demasiado. Eu nem mereço isso aí, sabe? Merece sim, gente. Merece muito mais, eu quero dizer pra vocês. Isso aí, não mereço. E o Vitorino fica assim, não merece. Você vê? Amigo assim, eu gosto. Mas amigo que não abre a mão, que não te dá dinheiro, não te prestigia, não é amigo. É amigo da onça. Amizade não se compra com dinheiro. Mas ajuda bastante. Amizade não se compra com dinheiro. Mas ajuda. Muito bom. Mas se ajuda. Mas ajuda. Amigo que vende a sua amizade por dinheiro não é amigo, não é oportunista. Seja assim. A revista. A revista. Marne Barcelos, eu nunca dei nada a ele e ele é meu amigo de graça. Então o senhor me deu uma máquina fotográfica. Ele me deu uma máquina fotográfica. Então tá bem. O Marne gosta de filme 35mm e eu tinha uma Marne. Sempre tem uma Mas foi algo tão pequeno que acho que jamais isso incrementaria ou abalaria a nossa amizade. Nada a minha amizade e a do Marne é uma coisa... Ixi. Todo dia brigamos. O que seria isso?
Ixi, a gente briga todo dia. Ele fala de mim amanhã. Ele fala de mim a manhã inteira na rádio e eu tenho que me defender à tarde. Ah, tá certo. Olha, então estão perdendo, estão gastando o tempo da rádio, né? Estão gastando. Hoje nós falamos agora de Grêmio, de Internacional e outros clubes. E a tua manchete é importante. Fala sobre a Chapecoense. A gente está sempre fazendo uma balança entre assuntos bons e assuntos ruins. Cabe a mim trazer esse assunto, mas é uma notícia e não podemos deixar de fazê-lo. E como passou, né, dona Maria, 2016, 71 mortes, é inacreditável que tenha acontecido o que aconteceu. E ao final da notícia aqui, eu fui pegar as conclusões finais, passado um tempo agora, dona Maria, quase 3 anos, as conclusões que a Colômbia nos manda é assustadora, porque foi aquilo mesmo, foi economia de combustível. É inimaginável. Vou dizer, então, começar pelo fim, antes de entrar propriamente na notícia, 2 horas antes, dona Ana, 2 horas antes do voo, já a tripulação sabia que tinha problema de combustível. Que horror, né? 45 minutos antes do evento, já estavam e não avisaram, a tripulação não avisou ninguém, né? Nenhum tipo de questão. Como é que a pessoa sabe disso, não tem a noção, né? Não sabe a preciosidade da informação. Com a preciosidade da informação, porque eles estavam, dona Ana, eles ficaram numa de que se eles fossem ali direto, resolvia. Mas eles não tinham, como não tiveram. No momento que deram a primeira volta, consumiu-se o combustível que tinha, e aí foi uma corrida contra o tempo, né? Mas a questão, lógico, as questões que se iniciaram a partir dali, 71 mortes, então, dona Maria, nós temos várias ações, as ações cíveis e as trabalhistas. O que são as trabalhistas? As trabalhistas são os jogadores que estavam lá sob contrato, eles estavam protegidos por uma legislação, seja frágil ou não, mas é uma legislação trabalhista. Mas ali dentro tinham jornalistas, tinham familiares, tinham dirigentes, pessoas que não tinham uma relação jurídica. Então, esses são deslocados do Fórum Trabalhista e vão ser discutidas no Fórum Civil. E agora saiu, então, a primeira condenação trabalhista. A Chapecoense tem insistido nas negociações, tem feito alguns acordos, mas alguns não têm conseguido. Então, havia uma sentença da primeira vara trabalhista de Nova Friburgo, que deu a sentença, uma condenação de 130 mil, dona Maria. 80 mil para o pai, 50 mil para a mãe e uma sentença condenatória permanente até os 60 anos de uma pensão para esta mãe que perdeu seu filho na tenra idade. Então, a partir dali, o jogador Denner já havia feito o acordo, é o único jogador que já havia feito o acordo, e sobreviveram 6 pessoas apenas daquele evento, para lembrar tudo o que aconteceu. Então, nós teremos novos capítulos, o inusitado é só esse fato de primeira, uma história que vai ficar para releitura. Mas o que mais impressiona é que não teve fato novo, que se poria que talvez o tempo desnudasse, que surgisse alguma coisa. Não, Dona, foi isso. 2 horas antes, o piloto sabia que não teria combustível, tomou uma decisão isolada. A empresa vinha com muitas dificuldades trabalhistas, vinha atrasando os salários, embora... Só tinha um avião voando, esse? Só tinha um avião. Eles, embora tenham cometido este ato, era uma tripulação experiente, tanto é que fez sabendo o que ia fazer. Só que não trabalhou com a hipótese de chegar no aeroporto e que não pudesse aterrissar, e ao dar uma volta, condenou a todos que lá, 71 pessoas que lá estavam. É uma pena. Inclusive o Mário Sérgio. Quantas pessoas conhecidíssimas, a gente vai um pecado isso, mas a hora é a hora, não é antes. Na véspera, só quem morre é o peru, infelizmente. Eu tenho uma notícia maravilhosa para passar para vocês. Tomara. Jogo, domingo, Peru, na véspera. Ai, que amor, que engraçadinho. Como tá engraçadinho, seu Marne. Ai, que bonitinho. Parece uma azeitoninha verde, tão bonitinho. E tá com uma camisinha de flanela, bem quentinha, de lenhador, xadrezinha, assim. Isso aí o que bota é roupa de dormir.
O que é? Se é eu que boto um troço desse, é roupa de dormir. O senhor tá com ciúmes? Tá enciumado. O senhor tá com ciúmes. É que pra ti não adianta, eu nem vou te dizer o que eu tô pensando. Não tô, não. Não adianta te dizer nada. Não é legal sexta-feira. Mas de novo tu botou a blusinha, a camisa e o casaco. Sim. Um casaco de terno. Não é casaco de terno, senhora. Esse aqui é casaco comprido que vai até lá embaixo. Até vou mostrar pra vocês o rabinho do casaco. Isso é uma bata. Esse é o rabinho do casaco que vai até lá embaixo. É casacão. Bom, mas eu não quero falar de coisa ruim. Eu quero falar de coisa boa, maravilhosa. E quem traz essa informação boa e maravilhosa é a Anhanguera de Porto Alegre. Estão abertas as inscrições para mini cursos gratuitos. Essa é a palavra mágica, gratuitos de férias. Eles abrem mais uma temporada desses cursos para aqueles que buscam aprimorar os currículos e se atualizar profissionalmente. As capacitações nas áreas de humanas, exatas e saúde vão acontecer a partir agora do próximo dia 9 de julho, tá? São mais de 450 vagas em cursos dinâmicos e de curta duração, com emissão de certificado ao final. Para participar é necessário, é exigência que tenha o ensino médio completo e se inscrever pelo site. O site é da Anhanguera, não tem muita confusão, mas tem um telefone com para algumas informações, que é o 3092-5711, e tem um e-mail também para informações, que é aline.soares@anhanguera.com. Começa então na terça-feira que vem, que é dia 9, assim, são no final do dia, todos no final do dia, ou seja, você estuda, você trabalha, a programação vocês veem no site do Anhanguera de Porto Alegre. Tem doação de órgãos e transplantes, tem comunicação digital, tem primeiros socorros com crianças, como salvar uma criança em situação de risco, tem comunicação eficaz, falar em público, ensinar as pessoas a falar em público, isso é muito importante. Então, não esqueçam, são cursos gratuitos de férias que a Anhanguera de Porto Alegre está promovendo. Vitorino, a tua manchete, hein? Pois eu acho que é muito mais que uma manchete, é um grito de alerta para a indústria da indenização. Sim. O senhor Fernando Henrique Cardoso resolveu criar uma tal de comissão para avaliar os pedidos de indenização dos perseguidos do regime militar. O que apareceu de perseguido de regime militar? A gente nunca tomou um tapa na vida, virou perseguido de regime militar. Teve gente aqui reembolsando 300, 400 mil, 500 mil reais. Teve gente que embolsou quase 1 milhão e recebe por mês 15, 20, 25 mil reais. Foi uma festa. A esquerda fez uma festa. Bastava ser filiado ao PT, PCdoB, PSOL, essa coisa, era entrar com pedido e ganhava. O governo Bolsonaro resolveu acabar com essa farra. Vai continuar indenizando quem provar. Não basta chegar lá na frente de 3 ou 4 comunistas chorando e dizer que quer 15, 20 mil por mês, né? E a indenização pelo tempo que passou. E aí recebe uma bolada de 200, 300 mil. Então, assim, agora a coisa vai ser um processo administrativo que deverá vir acompanhado de provas. Provas. O sujeito, fui perseguido durante o regime militar. Muito bem, o senhor prova que o senhor foi perseguido. O senhor foi preso, tomou um tapa, tomou um tiro, alguma coisa. O que aconteceu? Tá? Não adianta chegar lá chorando. O governo resolveu recrudescer essa concessão porque são milhares de perseguidos políticos que estão vivendo com 15, 20 mil por mês, gente que, repito, nunca tomou um tapa, nunca pegou uma cadeia, nunca coisa nenhuma, simplesmente se diziam perseguidos políticos, receberam uma bolada, digamos assim, de atrasados, e era coisa de 200, 300, meio milhão de reais, e continuam vivendo nababescamente com 15, 20 mil por mês. Isso os que ganham pouco. Sim. Porque os que ganham muito, tem gente ganhando mais de 30 aí. Então, que horror. Fica o recado. Mas como é que as pessoas vão provar se os arquivos, né? A gente fala que até nessa comissão, que muitos foram destruídos, se perderam ao longo, né? Esses registros que simplesmente quando se soube o que acontecia, se destruíram. Eu acho, sim, concordo que tem que passar por um pente fino, mas é difícil também a pessoa provar, porque assim, fotos, imagens, registros, todos eles foram queimados, destruídos, né? Nesse meio tempo. Testemunhas, tem que produzir provas. Se não pode provar, não será concedido.
É assim que tem que funcionar, porque teve gente que chegou lá na frente da comissão, lá deu uma choradinha e levou uma bolada. Não dá, Ana, a relação com o poder público, ela precisa de um formalismo, ela precisa de uma conceitualização que busque fundamentos, que transmita à população de que o dinheiro público está sendo gasto com algo justo. Então, assim, o Geraldo Cartuniza... Seria bom também abrir o que ainda não se abriu, né, na Comissão da Verdade. Tem muitos arquivos que não foram ainda possibilitados em análise. Quer ver uma coisa? O pessoal do Pasquim, que está vivo, todo mundo está recebendo indenização. O Pasquim, ninguém tomou um tapa. É só fecharam o Pasquim. Fecharam o Pasquim. Ninguém tomou um tapa lá. Ninguém foi preso. Eu tomei uns tapas. Tomei umas burdoadas. Então pede indenização. Eu queria indenização, eu tenho saúde e força para trabalhar, mas eu andei botando umas garrafas de Coca-Cola até a metade de gasolina. Que feio, eu gostaria que não ensinasse para as pessoas. Nós temos, inclusive, crianças que assistem nosso programa. Atirava, Violetinha, por exemplo, vai ensinar a Violetinha a fazer bomba caseira. Falando nisso, posso aproveitar e eu era um babaca. Temos não, eu estou dizendo que eu era um babaca, quer dizer, não curou completamente. Que bom, então tá. Não curou completamente. Ponto, deixa a Roberta falar. Eu tinha mania de comunista, esquerda, vou mudar o mundo. Mas vamos mudar o mundo? Estamos com uma nova geração de telespectadores, Magda. Temos os 2 telespectadores muito queridos, a Valentina e o Eduardo, de 8 anos, que estão nos assistindo. Então, um beijo muito carinhoso. Que são casualmente filhos do meu Pedro. Beijo pro meu Pedro. Olha, então já que tu tá nessa vibe boa, eu vou ler um elogio aqui pra ti. Boa noite, Magda e bancada. Criticamos, mas também elogiamos. A senhora Roberta falou ontem a respeito dos números tributários e retorno em serviços para a população. Preciso dizer que é difícil uma análise humanitária sobre números, normalmente frios. A senhora Roberta demonstrou o impacto desses números em nossas vidas, sem qualquer viés ideológico ou culpando um e outro. Análise fantástica sobre como isso atinge as famílias no dia a dia. Creio que é esse o ponto principal de esclarecimento. Imparcialidade sempre conquista a credibilidade e não divergências de análises nem sempre significam viés ideológico, senhor Vitorino. Podem ser somente divergências analíticas. Ela botou seu Vitorino aí ou foi a senhora que botou essa vírgula? Foi a pessoa que escreveu. É? Eu estou lendo. Tá, e quando terminar, dá o nome dela. Que não é dela, por que tu disse que é dela? É dele? É dele, é Dr. Tiago Lodman. Dr. Tiago, ele é médico? Não, eu que estou chamando. Faz a tua gracinha aqui, tu quer responder? Eu quero xingar ele. Xinga, tá à vontade. Termina pra me dar argumento. Não, já li, é isso aí. É isso? Podem ser somente divergências analíticas, dizer. Mas também temos pessoas participando através das nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram. Você vai lá, nos segue em todas as plataformas, você consegue entrar em contato conosco. E eu vou ler uma mensagem muito especial, porque eu achei muito engraçada. Boa noite, bancada. Sou nordestina lá de Natal, mas estou morando em Campo Bom. Vejo o programa todas as noites com meu companheiro Agostinho. Olha isso. Falaram que o frio tá chegando e que ia correr comigo, mas nada disso porque o amor vence. Um cobertor de orelha tem o seu valor, senhora. Cheguei à conclusão que o meu amor é maior do que esse frio. Beijos para toda a bancada. Jerusa lá de Natal, né? De Natal, mas que sai em Campo Bom por causa do amor. Então, já que é a hora dos telespectadores, beijos. Jerusa, sobreviva, Jerusa. Até semana que vem o Rio Grande do Sul volta a ser habitável outra vez. Beijos e obrigada a Ana Maria de Souza, ao senhor Lauro Abreu e a dona Marisa Almada. E um agradecimento muito especial à Vera, que deixou lá na loja do Lau um batom, que é esse que eu estou usando, que ela mandou de presente para mim. Gostei, é macio, é gostoso e tem uma cor realmente muito linda. Adorei, Vera. Meus abraços vão para as famílias. Estou muito família hoje, dona Magda. Dona Daniela, por isso que tá frio, o tempo tá mudando. Dona Daniela Robaina e toda a sua família que está assistindo, e a dona Mariung e toda a sua família que está assistindo o programa. Estou muito família hoje, dona Magda. Vamos lá. Chicão Tofani, a tua... Um telespectador pediu aqui, além de todo mundo tá elogiando demais o cabelo da Magda, vá no nosso Instagram para encontrar tudo. Ela quer saber onde corta, qual é a cor, qual é o estilo, quem é que... As nossas roupas estão fazendo sucesso. Mas o Ronaldo tem uma pergunta especial pro Chicão, porque fala: Chicão, vais torcer para o Peru e para o Guerreiro no domingo?
Não, esse jogo nem vou ver, porque o Peru é o time mais fraco que tem, vai ser uma barbada, o Brasil já vai ganhar. Acho que não. A Copa América foi feita para o Brasil, foi montada para o Brasil, a Conmebol e a Globo. Isso eu já relatei aqui na Grenal e citei fatos comprovados, o porquê das rendas altas e o porquê dos baixos públicos. Isso aí falei tudo. Enfim, mais uma vez eu tenho razão, o Brasil já é campeão da Copa América. Como é triste não saber perder, né? Eu nem pedi a opinião dele, dona Maria. Eu dei minha opinião. E faz de conta que tu não... Ele falou outras coisas, eu nem falei. Tá, eu dei minha opinião pro senhor. Mas é aquela coisa assim, ó, que eu digo pra ele, eu digo pra ti. Fizesse teu comentário, ele só disse que não concorda, pronto. Não, mas ele não pode fazer um comentário em cima de mim. Pode. Ele tem que ser criativo. Não. Todo não. Deixa eu te explicar uma coisa. O senhor fez um comentário em cima de mim quando eu falei dos aplicativos? Deixa eu fazer uma... Deixa eu te explicar uma coisa. Presta atenção. Presta atenção no serviço. Eu tô corrigindo o senhor. Presta atenção no serviço. Este é um programa que tem 8 pessoas na bancada. Todas elas têm o direito de interferir. Não, hoje não, mas são 8, né? Ou não? É que o Marne vale por 2. Não, é que a Carla não está hoje. E o Vitorino vale por 5. Pois é, então são 12 pessoas. Muito bem. Então, sabe? Então, todas elas podem dar a sua opinião, podem interferir, podem concordar ou discordar daquilo que cada um de nós diz. E tem que se respeitar. Quem pede respeito tem que respeitar também, entendeu? Porque eu sou muito educado. Exato. Então eu quero te dizer que assim, ó, a gente pede, né, que seja respeitada a nossa opinião. É ou não é verdade? Então, deixa, a opinião dele é dele. Magda, tu tá chiquérrima. Que é isso? Dona Magda. Pois não, senhor Magda. Antes de dar a minha manchete, que depois a senhora reclama que eu não falo da minha manchete, eu quero dizer que esse livro... Eu não reclamo de nada. É que esse livro aqui da Maria Tereza Goulart é simplesmente espetacular. Tem 2 revistas, uma alemã, Stern, que significa estrela, com ela na capa, lindíssima, e Paris Match, também outra com ela maravilhosa na capa. E foi colocada aqui uma frase, né, que eu acho espetacular, que só por essa frase já vale ter esse livro, né? De todo modo, o vencedor é dono também da verdade, pode manipulá-la como lhe convier. O vencedor é o dono da verdade. É maravilhoso. Olha aqui, ó. Mas eu não falei ainda da minha... Tá bom, eu achei que era isso. Não, mas eu quero falar do Rio de Janeiro, como o Rio de Janeiro não, a hora que tu quiseres, mano. Não, eu só quero dizer o seguinte, que o Rio de Janeiro, a disfarçatez dos traficantes do Rio de Janeiro é tão grande que um grupo do CREMERGE, né, do Conselho Regional de Medicina lá do Rio de Janeiro, foi a Belfort Roxo fiscalizar uma UPA, né, Unidade de Pronto Atendimento. Durante todo o tempo eles foram fiscalizados por quem? Pelos traficantes de fuzil. Meu Deus. Bom. Os médicos ali, etc, então, a parte jurídica e tal, foram lá ver o que precisava na UPA e tal, precisa disso, precisa daquilo, remédios e tal. E ali o pessoal de fuzil examinando, olhando para eles, né? Pois terminaram rapidamente o trabalho e foram embora. É impressionante a disfarçatez, a que ponto chega o Rio de Janeiro quando o CREMERGE vai fazer uma vistoria e é fiscalizado pelos traficantes. Mari, que coisa a coisa é tão séria, Mari. A coisa é tão séria, mas não quero te interromper, mas quero aditar o que tu estás dizendo. Por favor. Naquele lugar que caiu, aquele edifício que foi construído, que era uma obra sem não vai dizer que eles estão fazendo outra. Não. Não estão. Eles estava embargada os prédios ao lado, porque foram construídos todos da mesma maneira, tá? E agora saiu uma ordem judicial proibindo a demolição. Aqui é aquilo que eu tenho medo, que as pessoas que decidam são assustadas, seus familiares, nos colégios, porque é uma decisão assim insustentável, Mani, porque como é que tu vai manter aqueles prédios que tu não sabe quem construiu, tu não sabe a arquitetura, tu não sabe nada. Tem engenheiro, não tem nada. Não tem engenheiro, não tem nada. O material que foi utilizado, e assim agora foi embargada a destruição daqueles prédios. Só pode ser uma intimidação que essas milícias fazem com aqueles que têm o ônus da decisão. Porque se eu estou ali, eu estou com meu filho pequeno no colégio, eu recebo olha aqui, ó, tá mandando, nós vamos ficar 1.300 famílias sem casa lá, o seu filho... Só pode ser isso, porque tu dá condições para aqueles prédios, numa encosta, que já caíram a metade,
tá? Famílias vivendo ali dentro. É uma coisa, é difícil dizer, eu estou escolhendo palavras para, né? Mas é difícil dizer isso, mas só pode ser o poder público submetido a, né? As milícias. E eu vinha escutando a Rádio Pampa. Milícias é bom, eu misturei melissa com milícia, são milícias. Eu vim escutando a Rádio Pampa e o Nando deu a notícia de que até foi divulgado como essas milícias trabalham dentro da estrutura familiar, porque os filhos, as crianças ali com a idade de 10, 11 anos já são expostas a esse tipo de coisa, tendo que fazer tocaia, tendo que aprender como manejar uma arma e tudo mais. Foi exposto um áudio, né, de um menino que ele falava assim: mãe, eu não quero ficar aqui. Ela falou: viu como o negócio é pesado? Quando a gente chegar em casa, a gente vai desenrolar isso aí pra te ver como é. Tu tem que aprender, tem que ser assim. Então a gente fala assim: bom, até as crianças estão no meio dessa... Pra manter a milícia. Assim, você pensa que ser miliciana é só botar uma arma na cintura? A mãe diz pro filho. E o guri tava querendo, assim, literalmente sair da situação porque ele viu um carro, daí pessoas saíram do carro, saíram com armas, levaram... Alguém entrou e falei, bom, agora é bom mas também, o que se torna isso, né? E é bom também trazer a informação de que essa semana, no Rio de Janeiro, houve prenderam vários chefes de grandes milícias, então... Inclusive um dos envolvidos na queda, né, desses edifícios. E o Ruschel faz um ponto interessante da questão da ameaça, porque a gente lembra que os jornalistas que estavam trabalhando nessa cobertura, eles foram filmados, fotografados e depois procurados, né, através de meios alternativos, assim, não mostra aquilo, não filma aquele, não faz isso, porque senão tu vai ver só. Então até os próprios profissionais que estavam fazendo a cobertura jornalística, que é o nosso dever, foram ameaçados. E ainda seguindo que a matéria ela é jornalística e ao mesmo tempo ela é de impressionar, né? Porque também vazaram áudios dos corretores vendendo os apartamentos lá. Fiquem tranquilos, o poder público é todo nosso, não tem problema, tá tudo garantido, nós damos segurança, tu paga X por mês aqui, não vai ter problema com o juiz, não vai ter problema com ninguém. Em outra época eu diria assim, o cara tá blefando para vender. Não, mas a garantia era garantia. A garantia sou eu. É bem isso. Nós trazemos até um boleto, né? O boleto que era emitido. Isso, tinha um boletim. É boleto. O boleto da mentira, paga o boletim. A gente fala, às vezes... Não, é que assim, o problema lá é sistêmico. O Mário morou no Rio de Janeiro, sabe? A polícia prendeu o chefe da Boca tal. No outro dia tem outro chefe. Essas milícias é a mesma coisa, se tornou um problema sistêmico. Porque o que aconteceu lá? Os maus policiais descobriram o seguinte: por que eu vou deixar traficante enriquecer sendo dono da favela? O dono da favela sou eu, ele vai trabalhar para mim. A maioria das milícias são coordenadas e administradas por ex-policiais, policiais, que têm muita influência na corporação. Tem informação? Tem informação na instituição policial. O que acaba acontecendo? Você tira um, prende um, no outro dia tem outro lá, dando ordem, mandando, fazendo e acontecendo. Então é um negócio muito sério. E as pessoas pensam assim: mas eles defendem a população, eles ajudam a população. Até a página 2. Mentira. Até a página 2. Lembrando que o Procurador-Geral do Rio de Janeiro foi preso. Não, e até hoje não sabe quem matou a Marielle, né? A gente sabe que as investigações... Mas eu posso falar em proteção? Não sei se temos tempo. Pode. Porque nós estamos falando de proteção, a gente fala de um acordo extraordinário aqui entre o Brasil e os países do Mercosul e os países da União Europeia, né? Esse acordo que está sendo tão esperado, então já se espera que existam cláusulas nesse acordo para proteger 36 produtos nacionais da falsificação, que só os brasileiros poderão comercializar e com o selinho de original. Porque a gente fala, a gente não pode mais chamar qualquer espumante de champanhe, porque o champanhe é só produzido na região da França. Vale do champanhe. Porque existe esses acordos comerciais, então nós temos aqui queijos, vinhos e a gente até tem um café que só é produzido aqui. Tinha um negócio de champanhe. A Peterlongo talvez seja a única marca brasileira que tem a autorização e parece que foi reconhecida pela França. Isso aí seria interessante até esclarecer. Eu acho que não, hein? Não, mas tem alguém que tem... A Peterlongo... Eu não vou nem dizer a marca, mas que tem alguém que tem um produto que foi reconhecido, eu até vou pesquisar. Tá, vamos deixar a Ana concluir. E só são 36 produtos, então, que foram colocados como patrimônios nacionais, até pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, esses 36 produtos estarão especificados que eles não podem ser copiados em tipo, estilo e imitações. Dentro deles temos o queijo
queijo da região de Canastra, que será só feito por aqui, não poderá ter imitações. A linguiça de Maracaju e também o café do Alto da Magiana. Então, são alguns produtos e até parece que tem produtos aqui do nosso Rio Grande do Sul que serão incluídos nessa lista. Tem que colocar os doces de Pelotas. Deve ser Mogiana. Eu confesso que eu não conheço o que é. Tu conhece, Marli? O quê? O lugar? Mogiana é uma linha férrea. Mogi das Cruzes, Mogiana. Então, só os brasileiros, depois desse acordo final, olha, vamos cuidar bem. Teremos coisas só nossas. Deixa eu dizer para vocês das coisas assim que às vezes deixam a gente triste. A Maria Fernanda Garcia, ela fez um comentário no programa, eu li, eu não lembro exatamente qual foi a situação. Sei que ontem eu falei que ela tinha falado sobre isso e ela diz assim, ó: depois de ser desacreditada em pleno programa de ontem, me tapei de nojo e não pretendo voltar a assistir ao programa. Não precisa ler ao vivo. Não, sei que minha desassistência não fará nenhuma diferença para o tamanho da audiência de vocês. E os parabenizo por isso. Não precisa ler ao vivo, pois já sintonizei em outra programação. Obrigada e sucesso contínuo. Olha, Maria Fernanda, eu fiquei triste. Sabe? Eu não sei, eu não me lembro. Nos deu oportunidade de defesa, dona Maria? Não, ela... Isso foi dito, alguém achincalhou o que ela disse e disse que não era nada disso, que eu não entendia. Mas não fica de mal com todos nós por causa de um... Por favor, sabe? Nem a Maria Fernanda, nem ninguém, sabe? Eu acho que daqui a pouco... Há divergências nas coisas, entendeu? Então, se vale alguma coisa, eu te peço desculpas pelo que foi dito ontem, tá? Mário Barcelos, uma notícia também. Aliás, tem um vinho aí com o nome do Vitorino, Brutíssimo. Opa! Brutíssimo, né? Porque foi brutíssimo. Agora poderia ter uma cachaça emburradíssimo. Porque ele está emburradíssimo e está com um bico que vai lá no fio. Em italiano, brutíssimo quer dizer forte, intenso. Sim, bruto, brabo. Não é o bruto português. A Michelle Bachelet, a ex-presidente do Chile, agora representa um grupo de recursos humanos. Né? E ela esteve recentemente na Venezuela e descobriu que tem mais de 2.000 pessoas que simplesmente desapareceram. Que horror. Foram mortas pelo regime. 2.400 e poucas, eu não sei exatamente o número. Mas eu me impressiono com isso porque não há um movimento mundial. Parece que morreu, parece que a Venezuela está tudo bem com a Venezuela. Que as pessoas, ninguém, o Chicão Tofani, mais levanta a voz, nenhum governo, esse Guaidó é um fracote que eu disse aqui. A Venezuela, eu já vi esse filme, falo aqui no programa há muito tempo, como conhecedor daquele país que teve grandes presidentes e depois teve grandes ditadores num outro sentido. Não vai dar nada. Nunca vai dar nada. Primeiro, os Estados Unidos não entram. Por quê? Tem medo da Rússia. Hoje tem medo da Rússia de criar uma desestabilização na América do Sul. Colômbia não entra porque sozinha não vai. Brasil lava as mãos, fica em cima do muro. O que a Rússia tem interesse? A Rússia perdeu a influência de Cuba na América do Norte. E com a Venezuela, a Rússia, além de ter o petróleo na mão, manipular o petróleo, ela teria um provável enclave comunista e russo aqui na América do Sul, fazendo fronteira com inúmeros países. Um grande negócio para o Putin. Então, moral da história, o Maduro está mais forte ainda. O Maduro pode fazer desaparecer 10 mil venezuelanos. Ele vai ficar mais forte ainda, porque a Rússia deseja a Venezuela. E esse Guaidó é de última. Esse cara aí é tão ruim, que nem para Marte ele serve. Ele é tão ruim que o Maduro convidou ele para conversar sobre a Venezuela, dizendo que ontem, foi a independência da Venezuela, ele alegou que com o Guaidó poderia caminhar juntos pela Venezuela. Olha só, o Maduro, que é o bandido, faz isso com o mocinho. O mocinho é muito ruim, então o Maduro é craque e vai continuar governando a Venezuela até morrer, na minha opinião. Eu só queria, nada acrescentar o que disse o Chicão, só lembrar que hoje que os organismos, que se os governos, por interesses políticos, abandonaram a Venezuela, que os organismos sociais não o fizeram e continuam pressionando. E que, felizmente, no dia de ontem, soltaram vários presos políticos, soltaram uma juíza que estava presa por uma decisão que tinha desagradado o ditador. Então, o apelo é esse. Os países, não dá para se esperar deles nada, porque eles não têm alma, eles têm interesse político. Então, estão abandonados.
Rússia, Estados Unidos, todo mundo abandonou a Venezuela, mas que os organismos, entidades sociais não o façam, porque essas pressões, pelo menos salvando uma vida, já justifica o seu ato. E na realidade a decisão dessa juíza, né, que libertou esse preso que estava sendo investigado por corrupção, é que de fato ele já tinha passado o tempo de investigação, ele ainda continuava preso, não tinha dado uma conclusão, então por lei ele tinha o direito, confesso, na Venezuela, desconheço o tempo, mas teria passado o tempo regulamentar que ele poderia ficar preso durante as investigações. Então esse prazo já parecia que já superava um ano, então ela, por questão de regulamento, né, por lei, ela tinha que dar liberdade, então ele estava em liberdade condicional, ela acabou liberando ele. Gustavo Vitorino? Eu estava pensando numa coisa hoje. O que está acontecendo com o país com a cotação do dólar? Eu não vi nada. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Eu estou preocupado porque hoje batemos 104 mil pontos na Bolsa e o dólar não se mexeu. Não se mexeu. Sabe o que isso me leva a crer? Não. Que aquilo que alguns especialistas estão dizendo, Marne, é verdade. O dólar está na mão de 10, 12, 15 grandes operadores no país hoje. Eles fazem o que quer com o dólar. Quando querem subir o dólar por algum motivo, qualquer coisa serve. Ah, o Bolsonaro acordou mal-humorado e errou a porta do banheiro. Pronto, o dólar vai a não sei quanto. Aí vai baixando aos pouquinhos, coitado, Bom, aí anotem, o dólar fechou 3,81 hoje. Exato. A tendência é de queda. Quando chegar perto dos 50, eles vão dizer que o Bolsonaro acordou e não errou o banheiro, errou o vaso. Ah, bom, aí vai ficar... Aí o dólar vai a 4,50. Aí eu acho que está na hora, Marne, de se ter muito mais do que autoridades econômicas cuidando da cotação do dólar no país. Está na hora da Polícia e do Ministério Público Federal dar uma monitorada nisso. COAF também? Porque está errado. O COAF está preocupado com os 20 mil lá do filho do Bolsonaro. O COAF, isso é uma piada. Está na hora de dar uma olhadinha na cotação do dólar no país. Porque sabe o que acontece? O dólar sobe, o euro não sobe. O dólar cai, o euro não cai. Então tem alguma coisa errada nisso aí. Vamos ver. Tem alguma coisa errada. A gente costuma dizer, a nossa moeda é fraca. A nossa moeda é fraca. Mas por que ela fica fraca e forte só frente ao dólar? Em relação às outras moedas, o iene, por exemplo, o Yuan, o chinês, né? Yuan. Por que em relação a essa moeda nós somos estáveis? Por que em relação ao euro nós somos estáveis? Por que em relação a outras moedas fortes em seus países nós somos estáveis? E o dólar é esse bunda lelê que sobe e desce toda hora. Muito bem. Marne Barcelos. Eu quero falar de um lugar onde eu vou e compro muitos livros também. A Banca Fronteira, do meu amigo Carlos Baranzelli, que fica ali na Borges de Medeiros, de frente ao Banco Santander, bem na esquina da José Montauri. Ali eu encontro uma série de livros fantásticos, mas especialmente filmes antigos. Filmes antigos, filmes que eu não encontro em nenhum lugar. Então, a Banca Fronteira, do meu amigo Carlos Baranzelli, ali na José Montauri, de frente ao Santander. Uma beleza, você vai gostar dos livros e discos. Falando em gostar, Chico Tofani? O mercado de livreiro no Brasil, ele caiu. Eu e o pessoal lá da Melhor Pública, que editou meu livro, nós fizemos até um workshop entre a gente, uns convidados. Por que isso? Por dois motivos elencamos. O livro foi para a internet e se tornou mais fácil de ler, e a geração jovem, ela não quer ter o livro palpável, que nem nós, que gostamos de agarrar um livro, as páginas do livro, que nem quando li o jornal. Esse é um dos motivos. Mas o outro motivo que vem no vácuo, porque as livrarias estão entrando em baixa e quebrando. Porque as livrarias, dona Magda, elas cobram muito das editoras, principalmente dos escritores independentes, um percentual que chega a 40% do valor do livro. O senhor está sofrendo isso? Então, exatamente. Então, para te ganhar alguma coisa, fazer um livro bom, tu gasta bastante. Então, tu deixa 40% na livraria, tu não ganha nada. Aí tu quebra. Então, o que eles fazem? Aumenta o preço do livro à medida que o escritor pede. Aumenta o valor do livro. E com o livro caro, aí sim que ninguém mais compra o livro, né? Agora, Chicão, mais uma vez de público, quero elogiar o teu livro. Muito obrigado. Eu quero elogiar o teu livro, porque eu li o livro. Eu li o livro fácil de ler para quem gosta da noite e tal, com fotografias. O Chicão disse para o Chicão, você era um cara bonito.
Era muito bonito. Foi o terceiro homem mais bonito da década de 80. E foi Bebê Johnson. Fui Bebê Johnson na década de... E foi aquela pequeno, cena nas com o fraldas. Busanfan aparecendo? É. Busanfan, olha. Obrigado pelo elogio, Mário. Olha o elogio do Mário. Porque é um livro que ele é em subtítulos, Mário. Mas ele não sei, tem capítulo. fácil de ler. Então ele não costura um com o outro. E você pode chegar agora em casa e ler o livro. Se ler... Tem livros não, tem sempre uma sequência. Desculpe me interromper, eu queria dar uma boa notícia para o Mário. Hoje, sem saber que isso seria a pauta, eu tive a oportunidade de ouvir uma entrevista de um dos maiores empresários de livraria no país, Mário. Ele tem mais de 20 livrarias no país. E ele deu duas notícias que eu primeiro achei espetaculares. A primeira é que começou a reagir. Ele está trabalhando positivo no ano de 2019. Achei isso extraordinário, né? A gente que estava com medo que terminasse, mas ele deu um dado extraordinário. Ele tem 20 livrarias. A número 4 em faturamento é a virtual. É a virtual, vende por internet, vende por internet. Então, como está se tornando importante, né? Como está se tornando importante esse mecanismo, então tu vai e compra virtualmente e aí recebe em casa, talvez seguro de uma forma, né? Que o livro é um objeto mais fácil de ser comprado pela internet. Sim. Porque tu não tem que experimentar, tu não tem que fazer tu sabe o que tu quer. Por isso que eu achei interessante, de 20 livrarias, ela ser a quarta em faturamento. Pode acontecer de tu teres a mala suerte, como teve uma amiga minha professora de Pilates, que comprou um livro e o livro tinha páginas trocadas. Aconteceu comigo. Aí ela trocou. Aí o que veio tinha páginas trocadas. Aí ela trocou, sabe? Eu tive, em certa oportunidade, um livro muito raro, assim, que eu procurava, falando sobre jornalismo de guerra. E quando o livro veio, tinha uma parte da brochura que estava faltando. Literalmente a do meio, acho que o livro se despedaçou, caiu uma parte, eles tentaram remendar, e daí eu fui até a loja, né, eu mostrando o estado do livro, falando, olha, chegou assim, chegou ontem, não teria como eu rasgar e fazer tudo isso que estava o estado do livro. Então eles acabaram me dando crédito, porque o livro justamente só tinha uma outra edição, que também estava um pouco preocupada. Mas, dona Magda, eu queria aqui agradecer, não só em nome meu, que sou um frequentador assíduo, mas em nome do Vitorino, de você, que foram super bem tratados na semana do Festival Indiano de Gastronomia, que eu acho que já deveria estar no calendário de Porto Alegre, porque é uma coisa gastronômica tão bacana que São Paulo não tem. E ele tem 3 festivais por ano no Charim. Ele é um cara muito empreendedor. E além do Alexandre ser um cara extremamente educado, gentil, solícito, ele gosta muito da nossa bancada da TV Pampa. É o único canal de televisão que ele faz assim, Chicão, vocês são meus convidados para ir, tu e toda a bancada querida lá. Então, um beijão, Alexandre, estou hoje de noite lá. E foi justamente lá nessa noite que eu fiz a minha tatuagem, que eu conheci. E continua a tatuagem? Continua, olha só, continua aqui, ó, ficou bem legal, ó. Continua. Não é outro nome, a Rena sai outro dia. Rena? É Rena, é de Rena. E outra coisa, a comida maravilhosa, divina. E o Alexandre e a Karina recebem a gente com carinho, um abraço maravilhoso. Não, tem um negócio que eu juro que eu vou tentar fazer aquilo. Primeira vez que eu chego a pegar o charinho... Ele pegando a receita é algo surreal. Marne. Mas não tem bastante. Tem um arroz branco, um arroz verde e um arroz vermelho. Você faz um arroz com beterraba, faz um arroz com... o verde é mostarda, né? Acho que é mostarda. Couve, não é amarelo. Pode ser espinafre. Espinafre. Uma outra coisa que eu não sei se o branco juntos não, e aí você mistura, fica um negócio bonito. Eu acho que até o Vitorino viu, na descida da escada do Charim, tem uma verdadeira história dos frequentadores do Charim. É verdade. O Jô Soares esteve lá, Paul McCartney fechou o Charim para levar os amigos lá. Vocês acham, como diria o meu amigo Gustavo Vitorino, vocês acham que eu iria a qualquer lugar? Jamais iria. Tem que ser um lugar onde Paul McCartney foi. O mais importante que eu achei, viu? O mais interessante que eu achei é o seguinte: as pessoas pensam um restaurante desse nível é caro. Não. Vamos trocar, vamos cambiar ele. Tema, Mário Barcelos? Vamos falar dos aniversariantes de hoje. O primeiro aniversariante é o Jean Cocteau. Jean Cocteau, o grande artista. É o nome dele. É o nome da pessoa. É o nome da pessoa, né? Que é autor daquela aquele célebre axioma.
Ele não sabia que era impossível, foi lá e fez, né? Uma vez nós discutimos a respeito dessa frase e eu estava errado, né? Ele não sabia, eu disse em não sabendo, mas ele não sabia. Ele foi lá, sim, fez. Não é a mesma coisa, mas o resultado é o mesmo. Jean Cocteau, essa figura maravilhosa. O ex-presidente francês Georges Pompidou foi presidente da França numa época, logo depois do presidente do general Charles de Gaulle. Pompidou se manifestava com seu pensamento, ele era já, porque todos os governos, em realidade, depois de Charles de Gaulle, tinham na França uma tendência socialista, a bem da verdade. Tanto é que a França assume e absorve todos os pontos, todos aqueles que vêm de outros países, né? Inclusive uma grande fuga da comunidade judaica de Paris em função das ameaças sofridas. Eu tive essa informação. Ivo Pitangui, não é Ivo Pitangui, mas é isso aqui mesmo, Ivo Pitangui de aniversário hoje, é verdade. Doutor Ivo Pitangui, de aniversário hoje, estaria completando, se vivo fosse, ele morreu em 2016, 93 anos de idade. Outro aniversariante aqui, a Monique Evans, completando hoje 63 anos de idade. O tempo passa para todo mundo. A Petrônio Gontijo, ator brasileiro de aniversário, completando 47 anos hoje. A Ingrid Guimarães. Eu acho essa moça tão fantástica. Ela é mesmo. Ela é efetivamente uma artista. De mão cheia, como eu digo, né? De mão cheia. Ela é uma artista. Não, e ela não é uma mulher bonita de rosto. Não, pelo contrário, ela é muito feia. Mas a simpatia dela faz ela ser uma bela mulher. De corpo, ela é muito bonita de corpo, mas do rosto... eu não sabia. Mas eu não tenho tá isso, bem, né? Mário, tá e a Renata Fã... Desculpa que eu me meti num assunto que eu não devo. A Renata Fã completando hoje 40... Essa é muito linda. 77, com 42 anos no dia de hoje. E impressionante que a Renata Fã, que é nossa, gaúcha, foi Miss Brasil, etc, ela é formada em Direito e Jornalismo. Fez Direito aqui no Rio Grande do Sul e fez Jornalismo na FIAM, que são as Faculdades Integradas Alcântara Machado, lá de São Paulo. São Paulo. Né? É um ela grupo está há muitos anos em São Paulo. Que é do professor Edivaldo Alves da Silva, né? Para quem eu trabalhei muitos anos e estive lá algumas vezes. Para quem você não trabalhou, Mário? Só para mim. A Rádio Capital de São Paulo. Não, a senhora nunca me convidou. A senhora me bateria todos os dias. Como a senhora fez com o Vitorino, e por isso que ele me abandonou. E é por isso que tu me ama, Mário Barcelos, porque tu sempre reclama para as pessoas que jamais tu casaria comigo, porque eu sou isso, sou aquilo, aquele outro, mas no fundo, bem no fundinho, tu é apaixonado por mim. Bem no fundo. Terminados, amigo, posso entrar numa... Tá, deixa só o Chicão falar sobre Santa Catarina. O que tu quer falar? O Chicão hoje tá bom, hein? Santa Catarina, foi hoje e ontem, Santa Catarina aconteceu praticamente uma tsunami na Como assim? beira-mar. É praticamente um tsunami? O frio tanto, e veio um vento, as ondas ali entraram na própria Avenida Beira-Mar ali. Eu vi fotos que amigos meus mostraram, fiquei preocupado até, vai passar... Nem Santa Catarina tem isso. Tem essas coisas. Mas enfim. Ruxo? Eu queria dar uma notícia, dona Magda, eu que penso ser um humanista, né? Internos do Instituto Psiquiátrico Forense inauguraram uma exposição em Porto Alegre. Eu fui ler, é um trabalho tão bonito, é evidente que quem está no Instituto Psiquiátrico é porque tem algum problema mental e delinquiu, né? Então, estamos falando do delinquente, mas com problemas mentais. E aí há 2 anos existe esse projeto e é uma exposição que tem dentro do próprio Instituto Psiquiátrico Forense, mas já saiu, inclusive, já foi exposto até em Portugal o trabalho deles. Mas olhando o que dizem os médicos, são as benesses da pintura e da arte em si, nas consequências do ser humano, né? Então, como é bom para a mente, como é bom para o autocontrole, como é bom para a filosofia, todas as áreas praticamente a pintura atinge. E o produto dessas vendas reverte em benefício dos próprios apenados. Então, achei uma iniciativa muito boa, isso já vai para o seu 2º ano, teve a semana inteira a exposição evidentemente que é dentro do Instituto Psiquiátrico Forense, uma iniciativa maravilhosa dos médicos lá, que eu queria cumprimentá-los pela decisão. Dona Magda, rapidamente... Não precisa, pode ser devagarmente. É sobre o aeromóvel que não vai funcionar hoje, sábado, e amanhã, domingo, né? Então, eles vão fazer reparos, porque é só um, evidentemente, que tem que fazer manutenção, e os ônibus estarão ali fazendo aquele trajeto para a pessoa não ir a pé. Então, se você vai viajar hoje, sábado, ou amanhã, domingo, saiba que não tem o aeromóvel. Falando em transporte, a empresa pública de transporte e circulação, conhecida popularmente como EPTC, informa que a sinalização
da faixa exclusiva para ônibus na região da rodoviária de Porto Alegre será concluída na próxima segunda-feira. O local vai passar por um período de acompanhamento, é óbvio, e orientação a motoristas e usuários até 22 de julho, quando efetivamente aí libera todo digamos assim, esses testes e a faixa começa a entrar em operação. Essas e outras notícias que passaram aqui por essa bancada e que ainda vão passar por essa bancada estão no sul.com.br, que é o nosso jornal eletrônico, que você pode ter acesso de uma maneira fácil e onde você quiser, na plataforma que você quiser. É só baixar o aplicativo O Sul, que você fica em contato com a boa informação, com as notícias de Porto Alegre, do estado, do Brasil e do mundo, com atualizações à medida que as situações vão se transformando, vão se fazendo novas descobertas, as atualizações das notícias estarão aqui. osul.com.br, não custa absolutamente nada. Dona Magda, e também não falamos, acabamos só consultando o Chicão se ele torceria para o Brasil, pelo Peru, mas falamos de uma grande decisão. Por favor. Para o Brasil, que chegou à final, o jogo domingo às 17 horas. O Peru chega por seus méritos, tem contra si apenas a derrota, uma derrota fragorosa que teve contra o Brasil ao longo da competição. Só 5-0. Mas ao longo da competição foi muito bonito, Ana, foi muito bonito. O Peru não é uma potência, esportiva, nem na própria América do Sul, e chega a uma final deste tamanho. Então é importante para o povo peruano, é importante para o futebol peruano, para a valorização dos jogadores, e para o Brasil, que entra, como aí se o Chicão está correto, como franco favorito, né? Vai praticamente sem defecção, talvez a defecção da lateral esquerda vá até a hora do jogo, mas o Brasil terá todos os jogadores disponíveis. Pois não, seu Mário? Vocês entendem... a sua fluência. Vocês entendem que esse momento da seleção do Peru, até onde ele chegou, e inclusive o último jogo, isso teria a ver com uma preparação durante todos esses anos de uma Copa para outra, um trabalho feito em casa, feito com a equipe? Não, porque os tempos de treinamento são muito raros, dona Magda. Hoje os jogadores são convocados 10 dias antes da competição. Isso não dá uma geração. Na questão de uma geração que vem trabalhando há bastante tempo junto, na questão da consistência do elenco, sim e não, porque nós temos aquela divisão de experiência, com também alguns jogadores que aparecem agora. A gente sabe que o Peru não é uma potência, não é um investimento, né, focado, mas eu acho que passa muito pelas qualidades do seu técnico. Que eu vejo que o Peru foi aquele que comeu quieto e comeu mais e chegou à final. Porque ele fez um jogo estratégico pensando exatamente no seu adversário, se entendendo que o Chile ia vir com a arrogância, o Peru, ele já entra dominando o jogo, criando oportunidades de gol, e o Chile começa a se perder, porque estava certo que ele teria a dominância, até quando ele se classifica para a semifinal, vem de uma decisão dos pênaltis, e eu vejo que o jogo foi tão chato, levou tanto o pensamento do adversário, que o adversário se perdeu. Então acho que é mais mérito do técnico, que vem utilizando corretamente suas peças, do que mérito mesmo do elenco, que eu vejo a inversão, porque o elenco construiu da seleção brasileira ao longo da sua trajetória, até pedindo solicitações da torcida por algumas alterações, que não é tanto mérito do Tite, mas sim de um elenco capacitado que teve que superar a Neymar dependência. E a grande incógnita que fica para após o jogo, que há um boato muito forte de que o técnico Tite teria recebido uma proposta do futebol chinês e ele não teria dito não, ele estaria aguardando. Então, não se sabe se o Brasil, se ele poderá fazer um anúncio ao final da partida. Mesmo sendo vencedor, né? Independente da vitória, porque a decisão deve estar tomada, né? Então vai se aguardar o fim do jogo para saber o que decidirá o técnico. Tu tá nervoso, Ruxo? Não, mas ele sairia por cima. Um é o Renato. É o que se diz. Vamos levar o mesmo aqui. Vamos terminar de desarrumar o Grêmio aqui. Concorda com isso, Vitorino? Eu concordo, só que tem uma coisa. Não existe proposta da China. É só boato. E tá todo mundo achando que dentro da CBF estão tentando derrubar o Tite. E olha que fofoquinha dentro da CBF, que a CBF é que nem os generais do Maduro lá, né?
Maduro tem trocentos generais, a CBF tem trocentos vice, tem vice para tudo, né? Mas tem que acomodar todos os parceiros. Vice que cuida da garagem, mas eu tem também que acho acomodar que todo mundo. O Tite, ele vem da pressão extraordinária, que ele vem de uma falha do Mundial, que é uma das competições mais difíceis, porque eleva a dificuldade, porque tem as seleções europeias. Ele vem de uma falha, agora ele teria uma conquista, o que no currículo sair por cima é melhor do que uma frustração no Catar, porque a gente sabe, o elenco, a nova geração que vem, é uma geração sem grandes estrelas, depende do Neymar, e a geração que eu pelo menos vejo que o Daniel Alves, fez toda a diferença no último jogo, levou a classificação com as suas assistências, com a sua vontade de jogar, com a sua catimba, e ele acaba não tendo essas peças para o Catar, então é melhor sair por cima do que derrotado duas vezes. Mas eu acho que o Brasil pode até ganhar, enfim, coisa e tal, mas ele não tem time para enfrentar os grandes europeus, ainda não. Não dá para encarar ainda a Holanda com esse time de garotos que está lá, a Inglaterra que vem reforçada, a Itália. Eu acho que o Brasil não tem para isso. Talvez a grande cobrança que se faça do Tite, dona Magda, é que seu melhor jogador é o Dani Alves com 36. Ele está jogando com um zagueiro de 34 anos e 2 Copas já. Ele não conseguiu preparar um time, estamos aquém do futebol europeu, como disse o Vitorino. Então acho que o Brasil, o grande trabalho do Tite, que era preparar, que nos deram a ideia de devolver o futebol brasileiro, nós estamos aqui no Neymar dependência, porque visivelmente para enfrentar equipes maiores nós não estamos depender do Neymar, meu amigo... Por favor. A morte é melhor. Uma brincadeira na internet hoje era aquela moça lá de São Paulo. Sim, eu mandei para ti, eu acho. Tava a foto da agradecendo. A moça dizia, essa é a responsável. Se o Brasil ganhar, tem que agradecer ela. Tem que agradecer a ela. E a gente também, a gente fala muito da questão do legado, das oportunidades, né? Que um elenco experiente, da consciência que ele traz para um time, para uma equipe, mas o Brasil, eu falo, as deficiências que a gente vê num futebol cada vez mais pragmático e se perdendo o espaço do futebol arte, o futebol dos sul-americanos, a gente vê falhas e erros de todos os times sul-americanos por ainda acreditarem que na última hora, eu falo assim, parece que a estrela vai brilhar, que tudo vai se resolver, que o futebol arte vai acontecer. Infelizmente, a Europa está aí para provar que o futebol pragmático é o que dá certo. Então eu falo assim, as necessidades, a gente não tem um legado, a gente não tem jogadores que saem vitoriosos, deixando uma nova geração consistente. A gente tem jogadores que só passaram na Europa, que enfrentam os melhores, mas que não conseguem bater o pragmatismo, porque não tem toda essa estrela que sempre foi esperado, né? A gente coloca aí Ronaldo Gaúcho, a gente fala Romário, Pelé. Uma frase que se diz, né, que ela é muito apropriada. Quando nós tínhamos Romário, o Romário era a estrela do time que ele jogava. O Ronaldo, no exterior, o Ronaldo era a estrela do time. Os nossos jogadores hoje não são protagonistas. O Gabriel Jesus não é o protagonista muito do time que joga. Os brasileiros jogam nos times estrangeiros e não são. Quando saiu o Zico, foi para a Itália, o Zico era o Zico. O Ronaldinho, o nosso gaúcho, foi para o Barcelona, ele era o Ronaldinho. Ele era sempre o protagonista, o jogador brasileiro. Hoje o Paquetá é para cumprir elenco, o Everton vai ser para cumprir elenco, o Vinícius Júnior é para cumprir elenco, uma função já específica, não tem mais aquela questão do protagonista, porque é o futebol pragmático. Tanto que o Everton não tem tantas propostas da Europa, porque não é um jogador tão solidário. Fala assim, solidário é aquele que se enquadra no sistema e não quer ser o protagonista, não pode ser o protagonista. Então eu falo assim, a gente fala de um futebol que não quer protagonista, que é mais uma engrenagem pro time. Magda, eu tô que é um conjunto. Estamos recebendo algumas informações aqui, eu recebi umas mensagens, a Roberta também. A gente vai rapidamente, na segunda-feira, nós vamos ver quem é o promotor, esse promotor do Ministério Público Federal, que está patrocinando essa ação contra a Fraport. Nós vamos saber quem é esse promotor, também o histórico profissional dele, acadêmico. Vamos dar uma olhadinha. Tem muita coisa rolando na internet, mas a gente precisa saber detalhes e saber exatamente quem é e trazer as provas, né? Então nós vamos dar uma olhadinha para ver o patrocínio dessa ação contra a Fraport, de quem é e que termos também está sendo intentada essa ação. Sempre bom a gente saber, né? Porque vamos lembrar, são seres humanos. Essa coisa de estar togado ou ser promotor de justiça não faz de ninguém super-homem. São seres humanos que estão sujeitos muitas vezes às, digamos assim, às oscilações sociais e ideológicas. Mas eu, dona Magda, sobre respeito desse comentário, digo assim, uma medida desse tamanho, eu duvido que algum promotor tivesse a possibilidade de tomar essa decisão sozinho. Isso passa pelo chefe dá por uma decisão, acho que é importantíssimo isso, mas duvido que um promotor pudesse tomar uma decisão de fazer uma ação deste tamanho com essa repercussão econômica, né? Vamos saber quem é o chefe também. Exato. Tem que saber todo o elenco, tem que conhecer todo o elenco.
Estamos encerrando a Atualidades Pampa de hoje, desta semana por aqui. Voltamos na segunda-feira, logo depois do Jornal da Pampa. E, como sempre, contamos com a sua companhia. Beijo grande, bom fim de... Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Soluções financeiras com atendimento próximo. Sim, Sicredi. E água mineral Itati.